A Julia Ducournau é uma diretora francesa que ela caiu muito nas minhas graças nos últimos anos, né? Ela é uma diretora que eu falei, cara, eu coloquei ela num status meio que de favoritismo, ao ponto de que tudo que ela lançasse eu ficaria muito ansioso pra ver, e não foi diferente com Alpha, o mais novo filme da diretora, que eu fiquei muito curioso pra ver, né? Estava na seleção de Cannes do ano passado, e quando eu finalmente pude assistir nos últimos dias, eu me peguei pensando no decorrer dele sobre a minha relação com a diretora e com o cinema dela, né? Porque eu gostei muito de Raw e de Titanic, que são os outros dois filmes de grande expressão dela, que são filmes que eu acho que eles equilibram bons personagens com uma boa história, bastante alegoria, então tem muitos significados, tem muitas ideias ali que elas significam algo na superfície, mas elas têm um aprofundamento, elas têm outros meio que significados ocultos que fazem com que o resultado do filme, no geral, sejam filmes muito envolventes, né? Sejam coisas que a gente fica ali fascinado e que não deixa de serem filmes de certa forma grotescos, né? Porque são filmes que vão para um lado de horror corporal, são filmes muito extremos, mas que nunca deixam de ser filmes belos, até poéticos em alguns aspectos, e sempre com uma direção que eu acho muito acertada. E eu me peguei pensando nisso justamente porque eu acho que Alpha acaba pecando um pouco nisso. Eu acho que o maior inimigo de Alpha aqui é a obviedade com que a Ducournau ela tá lidando com o seu tema. Então ela tá lidando com uma premissa que ela faz uma alegoria como a questão da epidemia de HIV, de AIDS, assim, né? Tem todo o lance de uma epidemia, de um vírus que passa pelo toque, pela saliva, sexualmente. Então tem toda essa questão desse medo, enquanto a gente acompanha praticamente uma decadência da sociedade no geral, não necessariamente por causa do vírus, mas talvez sim correlacionada a essa epidemia. E no filme a gente acompanha a Alpha, que é uma garota de 13 anos, interpretada pela Melissa Boros, que ela, numa festa, né, uma garota de adolescente, vai pra festas, numa festa ela acaba sendo tatuada. E aí quando ela volta pra casa, a mãe dela, que é uma enfermeira, fica meio desesperada justamente porque não sabe se aquela agulha com a qual ela foi tatuada estava limpa e tudo mais. E no decorrer dessa história a gente vai entendendo um pouco dos perigos desse lance do vírus que se espalhou, principalmente quando o tio da Alpha, que é interpretado pelo Tahar Rahim, ele volta pra casa e ele é uma pessoa que tem esse vírus, ele é uma pessoa que está ali contaminada, que está lidando com essa doença, que nunca é de fato muito explicada, a gente apenas tem a noção visualmente da coisa que é transmitida pela Ducournau, é reimaginada ali pela diretora, como um vírus que meio que transforma as pessoas em estátuas de pedra, né? As pessoas vão meio que petrificando, literalmente, de uma forma que cria um senso visual, estético, muito forte. É uma alegoria muito interessante, mas ao mesmo tempo ela é muito óbvia. O grande problema dessa obviedade de Alpha é que, diferente de Raw e Titanic, que também tinham alegorias e também eram alegorias fáceis de você encontrar um espelho para nossa sociedade, elas eram alegorias que estavam aliadas a boas histórias, enquanto eu sinto que Alpha não consegue se garantir muito nesse sentido, e é basicamente disso que a gente vai falar hoje, mas antes eu quero falar pra você que tá curtindo esse vídeo, pra já se inscrever nesse canal, caso você tenha caído de paraquedas e ainda não esteja inscrito. Eu vejo que muita gente que assiste ainda não tá inscrito. Se você se inscrever e já deixar aquele like, você vai me ajudar pra caramba. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre trazendo vídeos sobre cinema, listas especiais de Oscar, de festivais, aqui pro canal do YouTube. Te convido para deixar um comentário sobre Alpha. Se você ainda não assistiu, comenta aqui qual é a sua expectativa para esse filme, principalmente se você já conhece o cinema da Julia Ducournau. Se você já assistiu, comenta o que você achou, que eu tô bem curioso para saber. Vou ler todos os comentários. E lembrando que se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Alpha, da Julia Ducournau, esse filme que, como eu falei, tinha cativado bastante minha atenção. Eu gosto do cinema da Ducournau. Eu lembro quando assisti Titânio, eu saí muito pirado do cinema, porque eu tava tentando absorver. Era um filme que ele, visualmente, ele era gritante, ele era envolvente, ele era impactante. Ele tinha uma narrativa também, como eu falei, cheia de significados, tinha vários personagens, tinha várias questões ali pra gente pensar, pra gente discutir. E eu lembro que eu saía muito, assim, completamente acelerado do cinema quando eu assisti Titânia. E eu achei, talvez de forma até ingênua, né? Talvez eu não devesse esperar isso, mas eu achei que Alpha poderia causar uma sensação parecida, né? Aquele fervor de você sair empolgado do cinema. E o que eu falei, no decorrer do filme, eu me peguei muito pensando nessa questão de como Alpha era óbvio. Mas não apenas ele era óbvio na sua alegoria, mas como ele era um filme muito esquisito. E eu digo isso sendo que, eu repito, eu fui assistir Alpha sendo um fã
dos outros filmes da Julia Ducournau. Então, assim, esquisitice já é algo que eu espero no DNA da filmografia dela, né? Raw é esquisito, Raw tem suas alegorias, Titane é ainda mais esquisito, é mais surrealista, também tem suas alegorias, e Alpha, por mais que ele tenha um quê de esquisito, ele tem um quê de estranheza, e uma alegoria que ela é óbvia num primeiro momento, ele é um filme que eu tava assim, tipo, cara, o que que ela quer dizer com esse aspecto? O que que ela quer dizer com aquela cena? O que que ela quer dizer? Sabe assim, e beleza, eu entendi que era uma questão de alegoria com essa questão do vírus da AIDS, né, o HIV, mas ao mesmo tempo, eu tava pensando muito nesse ponto de que, cara, a história em si, ela não tava me interessando. Diferente de Raw, diferente de Titane, que tem narrativas que eu estava curioso em entender e acompanhar os personagens, saber o que iria acontecer com eles, saber onde aquela história ia chegar, em Alpha eu tava preso especificamente pela curiosidade, especificamente para entender o que ela queria dizer com algumas cenas, o que ela queria dizer com o lance deles estarem virando pedra, se tinha algum significado que eu não estava pegando. Eu não estava tão envolvido com a história, né? Eu acho que isso é um ponto que eu vejo como Alpha acaba sendo muito inferior ao cinema da Julia Ducournau, justamente porque ele é um filme que, enquanto os outros eu estava preso pela história, estava envolvido, estava realmente fascinado, em Alpha eu estava meramente curioso. E isso é muito perigoso, essa linha, eu acho que ela é muito, muito perigosa, porque assim, se você só tá no filme porque você tá curioso com o que ela quer dizer, a partir do momento que você pensa que não existe mais nada a ser dito, ou que você descobre qual que é a do mistério, o filme ele perde completamente aquele valor, diferente de filmes como Raw e Titane, que são filmes que você retornar pra assistir e tentar repensar e identificar outras coisas, tem um valor, né? Então são filmes que eles ficam na mente, eles despertam ali um sentimento de você querer discutir, de você querer descobrir, você querer se aprofundar, enquanto o Alpha, eu sinto que assim, na metade do filme, eu já tinha entendido tudo que eu precisava entender, e no máximo, eu queria descobrir ali o que era uma personagem específica, o que era uma frase específica, a própria alegoria de virar pedra, se tinha alguma coisa que eu não tinha pego, era meramente uma curiosidade. É um filme que ele se sustenta pelo estranho, ele é um estranho pelo estranho, ele é um filme super abstrato em alguns aspectos, mesmo quando ele é óbvio. É um filme que ele se sustenta muito por causa da curiosidade e também, claro, pelo fascínio visual que a Ducournau ela consegue criar, porque isso, pelo menos, ela não deixa de lado em Alpha. Toda a criação de mundo que ela tem aqui é muito legal, acho que toda a ideia que ela traz do lance de horror corporal que ela elabora aqui com essa questão do vírus, com os personagens virando pedra, como isso vai se replicando em vários pequenos detalhes, como um exame médico, ou uma tosse, né, que parece que a pessoa tá tossindo aquele pó realmente de pó da pedra, né, de uma pedra que tá se desfazendo, se descascando, se desmoronando, digamos assim. Tudo isso gera um efeito visual muito impactante, muito envolvente, e em algumas cenas, onde ela vai realmente abraçar mais esse lado do horror corporal, geram momentos que são agoniantes, geram momentos que são desconfortáveis, algo que ela faz com muito louvor, tanto em Raw quanto em Titane, e que ela repete aqui. Acho que toda a ideia também de você representar uma sociedade que não necessariamente por uma questão de preconceito, mas também, claro, envolvendo isso, ela está se desfazendo, né? Tem vários momentos, inclusive a cena final, eu acho que é uma cena muito visualmente interessante, impactante. Toda essa construção visual, toda essa questão do storyboarding, digamos, é muito legal, é muito valiosa. Eu acho que funciona para criar um sentimento de você realmente ficar fascinado, sabe? Eu acho que isso é algo que se repete nos 3 filmes que eu citei da diretora. Mesmo quando o horror corporal ele vai pro lado mais grotesco da coisa, ainda é um filme fascinante. Ainda é um filme que você não consegue desviar o olhar, ou você não quer desviar o olhar, porque toda aquela criação é muito criativa. Toda a ideia que ela coloca em tela, visualmente falando, chama muita atenção, é muito única, tem uma particularidade da direção da Ducournau que é muito legal, mas toda a minha sensação que eu tinha durante o filme, principalmente quando eu olhava para os outros 2 filmes que me cativaram tanto, eu só conseguia pensar em como Alpha era uma versão um pouco mais fraca, mais insípida do que ela já tinha me apresentado em Raw e em Titane, né? Tanto o lance de trabalhar personagens femininas, trabalhar o senso de amadurecimento. Existem algumas cenas ali em Alpha que trazem, né, carregam muito isso. Tem toda uma cena numa balada que eu acho que revela muito sobre aquele mundo, tem todo esse lance da construção visual do mundo que é muito impactante naquele momento, mas ao mesmo tempo eu não me senti
interessado pela história da Alpha, como eu falei, eu estava curioso pra entender como as coisas se encaixavam, como as peças se encaixavam. O personagem que é o tio dela, interpretado pelo Tahar Rahim, é um bom personagem, eu acho que é uma boa interpretação, é um bom personagem, mas ao mesmo tempo também funciona muito pra trazer uma abstração ali que eu ficava, cara, qual que é a dessa cena com aquela cena? Tem vários momentos do filme que parecem não se encaixar, e aí eu ficava pensando se era só uma questão de um filme estar não linear, ou realmente tinha uma questão ali de criar significados dúbios, criar uma ambiguidade que se explicaria ao final, ou mesmo que não se explicasse, permanecesse em aberto, teria algum significado mais interessante, mais denso ao final do filme. Mas eu senti que talvez a própria do Cornô se perdeu um pouco nas alegorias, acabou deixando o filme sendo um filme bizarro pelo bizarro, é um filme que muitas vezes parece que não vai chegar a lugar nenhum, e como eu falei, no final do filme é muito difícil você não entender do que ela tá falando, você não entender as alegorias que ela tá trazendo, mas fica muito por isso. A narrativa em si, eu acho que ela é bem mais fraca do que o padrão esperado da diretora, né, pelo que a diretora já tinha apresentado antes. E eu acho que ela consegue sustentar Alpha apenas porque ele ainda é um filme bem provocativo, tanto visualmente quanto narrativamente, e porque ele tem um horror corporal que ele consegue te dar aquele desconforto, ele consegue te dar aquela agonia que, assim, tem algo ali muito bom, tem algo ali que é muito legal, tem algo ali que poderia, talvez, um pouco mais elaborado, funcionasse de uma forma para ser um filme ainda mais marcante, que você com certeza vai lembrar por algumas cenas específicas, pelo visual que ela elabora ali, mas que eu sinto que não tem muito mais a entregar. E, assim, quanto mais eu penso nesse filme, eu acho que ele não é um filme ruim, mas, assim, é um filme que, é isso, sabe? E pra alguém que saiu tão empolgado de Titanic como eu queria que Alpha fosse pelo menos um pouquinho mais. Então, pra Alpha, nota 6. Infelizmente, esse é o primeiro filme que eu trago da Júlia Ducournau aqui no canal, né? Eu queria ter falado de Raw, queria ter falado de Titanic, que são filmes que eu acho melhores. Talvez eu fale no futuro, mas eu fico pensando realmente até nos filmes de horror corporal que eu abordei aqui, né? Eu penso muito em A Substância, que eu achei excelente, enquanto Juntos eu acho que é um filme bem caidinho, bem mais fraco. Eu vou deixar os meus comentários sobre esses dois filmes linkados aqui. E por enquanto é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.